Abra sua Bíblia, por gentileza, nessa manhã, na carta do nosso irmão Tiago, no capítulo de número 1, nós vamos ler os 8 primeiros versos. Tiago fica vizinho a Hebreus, evidentemente no Novo Testamento. Nós vamos estar meditando hoje do verso 1 até o verso de número 9, nesse que é o irmão do Senhor Jesus Cristo, né? E também nosso irmão Tiago. Todos encontraram? Eu gostaria que ao término da leitura, os irmãos continuassem, por gentileza, com a sua Bíblia aberta. Nós estaremos pensando um pouco nessa manhã sobre o tema perseverança. Perseverança em meio às provas. É complicado, irmãos, mas é bíblico. Amém? Diz assim o texto sagrado: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora ou dispersão, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante. Outras versões chamam o homem de ânimo dobre, né? Em todos os seus caminhos. A minha versão diz, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração nessa manhã, e que pela sua infinita graça e misericórdia, Deus possa falar ao nosso coração. Amém? Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos por esse momento tão gracioso, tão bondoso, tão maravilhoso de estarmos aqui em tua casa nessa manhã. Obrigado pelo momento de louvor que tivemos. Obrigado, Senhor, pela palavra devocional que foi trazida ao nosso coração. E que no prosseguimento desse culto, na exposição da tua palavra desse momento, mais uma vez tu possa falar com a tua igreja para o louvor da tua glória. Amém e amém. Estava meditando nesse texto e me veio, em primeiro lugar, uma pergunta ao meu coração. Qual o grande problema da igreja? Eu não diria nem qual o grande problema, mas quais um dos principais problemas da igreja hoje? Eu acho que essa pergunta nos foi respondida domingo à noite, através da exposição do pastor Jorge. E eu lembro que ele pregou no texto de João capítulo 10, e na altura do verso 16, a palavra do Senhor diz o seguinte, que as ovelhas do Senhor ouvirão a sua voz. Contudo, no verso de número 26, do mesmo capítulo 10 do Evangelho de João, João registra o seguinte: mas os que não creem, porque não são as minhas ovelhas. Em outras palavras, há pessoas que ouvirão e não irão crer. Então, o grande problema da igreja, respondendo à pergunta que eu fiz no início da minha fala aqui nessa manhã, é o seguinte: ou o grande desafio é nós colocarmos em prática aquilo que nós escutamos. Ou, em outras palavras, nós não podemos divorciar o púlpito da nossa vida. Desde que o púlpito pregue uma palavra sadia, com certeza Deus está falando para nós. Terça-feira nós ouvimos aqui o seguinte, né? Que nós devemos entregar o nosso ente querido ao Senhor. E que no tempo do Senhor, o Senhor irá agir. E Deus mandou que a gente descansasse. Isso nos foi dito terça-feira à noite. Como foi bom, porque eu vi o semblante de muita gente feliz. Mas parece que na quarta, irmãos, aquela palavra ministrada na terça já perdeu a sua validade.
Então Deus levanta a irmã Francimar hoje pela manhã. Que palavra maravilhosa, irmãos, né? Que palavra graciosa, cheia de unção, cheia de poder, é verdade, né? E nos diz: ei, tenham fé, porque como essa mulher hemorrágica tocou no nosso Salvador, no Senhor, nós podemos pela fé também tocar, e a hemorragia, né, irmãos, e a dificuldade, e a tribulação ser sanada. Por que eu estou dizendo isso? Porque há cartas, há livros na Bíblia que são recheados de teologia, e amém por isso. Como nós temos sido abençoados com a exposição do pastor Jamerson na carta aos Romanos. Quanta teologia, irmãos, quanto ensinamento, como Deus tem sido bondoso conosco. Mas quando você se depara com essa carta que nós estamos expondo, o capítulo 1, os 8 primeiros versos, você chega à seguinte conclusão: que essa carta, ela não é uma carta, digamos assim, tão teológica quanto a carta aos Romanos, mas ela é uma carta, guarde isso no seu coração, extremamente prática. Sabe por quê? Porque eu lendo esse texto, eu tenho a impressão que o autor dela, Tiago, irmão de Jesus, é como se ele quisesse pegar os leitores pelo braço, fitar os leitores olho no olho e dizer o seguinte: vocês escutam tanto, vocês ouvem tanto, e por que vocês não põem em prática? E por que vocês não praticam? E por que vocês não creem? Veja que ele escreveu isso há 2000 anos atrás, mas nós vivemos no mesmo contexto. Deus fala através do seu servo comigo e com você, e parece que, por exemplo, falou domingo, falou terça, com certeza, e hoje mais uma vez Deus usa uma pessoa como a irmã Francimar, louvado a Deus por isso, e nos chacoalha, né, e nos olha assim nos nossos olhos e diz o seguinte: vocês ainda não creram? É isso, irmãos, a realidade. Então Tiago era esse tipo de pregador. Eu diria que Tiago era muito mais pregador do que escritor. Quando você vai ler a sua epístola. E eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso de número 1. E ele diz o seguinte: Tiago, assim que ele se apresenta, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Repito, esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus, que está lá em Mateus capítulo 13, verso 55. Mas aqui ele se apresenta inicialmente como servo. Talvez pelo fato dele estar querendo nos dizer que antes, assim como eu e como você, ele não passava de um incrédulo. Apesar de conviver com Jesus, apesar de ter toda a sua infância com Jesus, compartilhar o mesmo teto, compartilhar a mesma mãe, compartilhar talvez a mesma refeição, mas apesar disso tudo, ele continuou por muito tempo incrédulo. Está lá em João capítulo 7, do verso 2 ao verso 5. E ele se coloca como servo, e você me perguntaria: por quê, pastor? Porque ele quer nos mostrar, isso é importante demais, a transformação que o Evangelho proporciona na vida de uma pessoa. Por quê? Porque ele começa como um incrédulo, como eu e você. Depois de incrédulo, ao ver o Senhor Jesus ressurreto, em 1 Coríntios 15, 7, ele passa a ser, com certeza, um crente. Depois de crente, ele se torna líder. Tiago foi uma coluna, um líder da igreja primitiva. Isso está lá em Atos 15, 13. Mas depois de ser tudo isso, ou seja, de galgar esses degraus, digamos assim, depois de ser um incrédulo, de incrédulo a crente, de crente a um líder, ele se coloca como servo. Na verdade, ele está nos dizendo aqui que ele é um servo, não por força, não porque ele é obrigado, não por necessidade, mas por escolha. Ele resolveu servir, mesmo sendo irmão de Cristo Jesus por parte de mãe. Ele continuou, ou melhor, ele se tornou, melhor dizendo, um servo. Veja que ele não se apresenta como irmão do Senhor Jesus, mas como seu servo. E você me perguntaria por quê? Porque ele é um homem humilde. E guarde isso no seu coração.
A transformação que o Evangelho produz em uma pessoa pode se resumir em humildade de espírito. Você me perguntaria, pastor, entre outras coisas, como detectar que um homem é humilde? Ou, aliás, é servo. Ele é uma pessoa humilde de espírito. E uma pessoa humilde de espírito, ela é uma pessoa que depende totalmente do Senhor e reconhece isso. E eu posso lhe dizer algo aqui nessa manhã, sem medo de errar. Irmãos, Deus não deseja nada de nós, exceto nossas próprias necessidades. Era isso que a mulher do fluxo de sangue tinha. Apenas necessidade. Ela não tinha mérito. Era isso que eu e você tínhamos. Grandes e ainda temos necessidades. Era isso que Tiago tinha. Por isso que ele se autodenomina, um servo de Deus. Interessante que ser servo refere-se a uma posição de obediência completa. O servo, irmãos, ele não escolhe tarefas. O servo, ele não escolhe o lugar onde servir. Ele é obediente de forma completa ao Senhor. Mas também o servo, ele tem a humildade absoluta. Ele sabe o seu lugar. Ele sabe qual é a sua posição. E além de ter obediência completa, humildade absoluta, ele é alguém que possui lealdade inabalável. O que me chama a atenção aqui é que ele diz, Tiago, servo do Senhor Jesus, do Jesus Cristo, e ele diz a quem ele está escrevendo inicialmente. As 12 tribos que se encontram na diáspora ou na dispersão. Ele diz saudações. Ou seja, ele está escrevendo aos judeus que não viviam ali na Palestina. Ele estava vivendo às pessoas que estavam fora daquele contexto, por força, ou seja, por serem obrigados a viverem assim, ou por escolhas. Mas uma coisa me chama a atenção em toda a carta de Tiago. Ele estava escrevendo para pessoas salvas, mas que estavam sendo perseguidas. Ele estava escrevendo a pessoas salvas, mas que enfrentavam pobreza. Ele vai dizer isso lá no capítulo 5 da carta dele. Ele estava escrevendo a pessoas salvas, mas que ficavam enfermas. Está lá na mesma carta de Tiago, capítulo 5, verso 14. Ele estava escrevendo a pessoas salvas, mas pessoas que estavam sofrendo. Está lá no capítulo 5, verso 13. E isso me chama a atenção, por quê? Porque alguém já disse o seguinte, olha. Escárnio, ridicularização, oposição, perseguição, são muitas vezes a única recompensa que os seguidores de Cristo recebem no mundo. Por que nós estamos querendo outras coisas, irmãos? Se nós que somos seguidores de Cristo, por que hoje de manhã eu lhe pergunto isso? Por que você está se questionando pelo sofrimento? Por que vocês que estão aqui nessa manhã, e eu me incluo, por que nós estamos questionando Deus pelas tribulações que têm batido na nossa porta? Por quê? Nós somos servos. E interessante que ele diz no verso 2 o seguinte, olha, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, ou toda alegria, outras versões, o fato de passarem por várias provações. Irmãos, é duro isso. É difícil para mim e para você, em pleno século 21, ouvir uma verdade dessa. Deus, através do seu Santo Espírito, dizer para mim e para você o seguinte: tenha grande alegria quando você passar por provação. Por que é difícil a gente ouvir isso e entender isso? Porque normalmente as provações ou tribulações, elas não nos causam grande alegria. Elas não nos causam toda alegria. Pelo contrário, as provações nos causam muitas vezes descontentamento. As provações nos causam muitas vezes mágoas. As provações nos causam muitas vezes murmurações. E chega Tiago, e diz, olha, tenham alegria, grande alegria, ou em outras versões, toda alegria, quando vocês passarem por provações. O que é que Tiago está querendo com isso? Será que Tiago era um masoquista? Com certeza não.
Tiago está querendo com isso, irmãos, corrigir comportamentos da igreja. O que Tiago está querendo com isso é corrigir atitudes. Porque não fiquem com raiva de mim. Todos nós aqui que não estamos vivendo tribulações, prepare-se que ela vai chegar. E quando ela chegar, a sua atitude talvez seja, como eu também muitas vezes sou assim, de não ter toda a alegria. Pelo contrário, de ter murmuração. Não é verdade? E o que me chama a atenção aqui é o seguinte: o que significa grande alegria quando a provação chegar? Ou em outras versões, o que significa toda alegria quando as provações chegar? É simples, irmãos, porém difícil de viver. Significa o seguinte, que quando a provação chegar, você não misture a sua alegria com queixa. Você não misture a sua alegria com rancor. Por exemplo, se intrigando de Deus, ou tentando encontrar culpados para a tribulação que tem chegado para você, ou com mágoas. Então, grande alegria significa o seguinte, que eu tenho que estar alegre, eu tenho que estar confiante no Senhor, e eu não posso misturar essa minha alegria com rancor, com murmuração, com queixas. Esse é o nosso desafio. Aí você me perguntaria, pastor, Tiago é um lunático. Eu digo a você que não. Ele não era um pastor apenas de gabinete, por assim dizer. Tiago viveu na pele grande sofrimento. A aristocracia odiava Tiago. Ele passou por várias provações, por não negar o nome do Senhor Jesus. Então, com certeza, ele está falando também sobre ele próprio, sobre as tribulações que chegavam na vida dele, sobre as adversidades por ser cristão que chegavam na vida dele. Então, me permitam uma coisa aqui nessa manhã. A Bíblia não está, irmãos, nos proibindo de orar a Deus, dizer que está doendo. A Bíblia não está lhe proibindo de você orar a Deus e dizer, Senhor, coloca um ponto final nessa situação. Não. Mas aí você me perguntaria, pastor, por que se alegrar? E eu chamo a sua atenção de novo para o verso de número 2. Quando ele diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, ou seja, uma alegria verdadeira, sem murmuração, o fato de passarem por quê? Por várias provações. O que é que ele está nos ensinando aqui, meus irmãos? Que a sua prova, que a minha prova, que a minha tribulação, que a sua tribulação não vai durar a vida toda. Que toda tribulação que você está vivendo, ela tem um ponto final, ela terá um fim. É por essa razão, entre outras, que nós devemos nos alegrar. E mais, eu acho que essa é a principal razão da gente se alegrar. Em nenhuma prova que você passa ou passará, você vai estar sozinho. Lembre-se que Ele é a tua sombra, a tua direita, o teu Deus. Em nenhuma prova que você passar, você irá passar sozinho. Sabe por quê? Porque haverá provas difíceis. Haverá até provas fáceis. Porém, para cada provação da nossa vida, há uma graça de Deus suficiente para ela. Posso lhe dar um conselho aqui nessa manhã? Descanse. Descanse no Senhor. Descansemos no Senhor nessa noite, nessa manhã. Por quê, pastor? Porque Deus sabe o que está fazendo em nossas vidas. Ele é que é o grande escultor. Há provas na nossa vida, irmãos, que a gente passa de supersônico. É um dia, 2, né? Algumas horas. Há provas na nossa vida que a gente passa, irmãos, num Fiat 147. Bem devagarzinho. Há provas em nossa vida que você passa se arrastando. Mas louvado seja Deus, porque todos nós iremos passar. O choro, ele pode até durar uma noite, mas a alegria, né? É o que diz o Salmo 30, verso 5. Ela vem ao amanhecer. Guarde uma coisa no seu coração.
depois de toda tempestade, ou de cada tempestade, melhor dizendo, vem a bonança. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Verso 3 e verso 4. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Irmãos, que maravilhoso. Vou lhe dizer uma coisa aqui a você. Há mais duas coisas pelas quais você deve se alegrar em meio às provações. Não apenas pelo fato dela passar, e ela vai passar, mas também por duas razões mais, Tiago nos diz. O que você precisa saber quando as provações chegarem? Verso de número 3. Sabendo que a provação da fé que você tem produz perseverança. Irmão, irmã, você que está me assistindo aí de forma remota, eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Você está vivendo provação, você crente? O que está ocorrendo com você nesse exato momento? Você pode estar até pensando, pastor, o inferno se levantou contra mim. Eu diria a você que não. O que está acontecendo com você nesse exato momento, você que está vivendo prova, sabe o que é? Com base no verso de número 3, sua fé está sendo testada. Sua fé está sendo testada, tipo assim. Eu não sei se você já fez esse teste. Minha fé em Jesus Cristo, ela é real? A minha fé no Senhor Jesus Cristo, ela é uma fé genuína? A minha fé em Jesus Cristo, ela é firme? A minha fé em Cristo Jesus, ela é uma fé constante? É isso que Tiago está nos ensinando aqui. Tipo assim, eu continuarei crendo em Jesus, mesmo que tudo esteja aparentemente na minha vida dando errado. Esse é o teste. É isso que está sendo realizado com pessoas aqui nessa manhã, eu tenho certeza absoluta. Versículo 3. Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. E você me perguntaria, pastor, por que Deus faz isso? Ou para que Deus faz isso? Testar a minha fé. Eu vou lhe dar uma resposta que pode ser dura, porém ela é bíblica. Quando a provação chega na nossa vida, a forma como nós reagimos a ela nos dirá se nós nascemos de novo ou não. Quando chega a prova, quando a tribulação bate na porta, Deus está testando a minha fé, se minha fé é verdadeira nele. Em outras palavras, Deus está me testando se a prova que eu digo ter nele, no Senhor Jesus Cristo, é uma prova que eu fui regenerado. É tipo assim aquilo que aconteceu com Pedro. Senhor, não é para onde iremos nós, mas é para quem iremos nós. Só tu tens palavras de vida eterna. Quando a prova chega na vida da gente, irmãos, de todos nós colocamos a colocar janelas, portas, para pensar assim, eu vou por aqui que é mais fácil, eu vou para o mundo, eu vou procurar o conselho de fulano de tal, que não é cristão, eu vou talvez para outra religião, eu vou para uma igreja neopentecostal porque lá tem toalhinha. Não é isso, irmãos, não é isso que deve acontecer. Quando a prova chegar para mim e para você, nós continuaremos crente na pessoa de Jesus Cristo. Se nós nascemos de novo, eu posso lhe dizer algo aqui nessa manhã? Alguém já disse o seguinte, eu não sei quem é o autor e a frase não é minha. Disse o seguinte, olha. O sol sem chuva cria desertos. Em outras palavras, muitas vezes é necessário que nuvens de tribulações ou de provações venham sobre a nossa vida para que a gente produza alguma coisa.
Essa é a grande realidade. Para que a gente seja extraído alguma coisa da gente. Nos foi dito aqui, terça-feira, com base no livro de Marcos, capítulo 9, verso 24, né? Que o pai daquele menino epiléptico chegou a Jesus e disse o seguinte ao Senhor: Senhor, ajuda-me. A minha versão diz assim: na minha falta de fé. Aquele homem tinha um problema horrível dentro de casa, um problema com o filho. E ele chegou de forma muito clara, muito responsável, muito honesta diante do Senhor e disse: Deus, eu não tenho fé suficiente para ver a cura do meu filho. Ajuda-me na minha falta de fé. Meus irmãos, ainda com base no verso 3, Tiago diz o seguinte: olha, sabendo que a provação da fé que vocês têm, o que é que ela produz em nós? Perseverança. Eita, meu Deus. Você sabe o que significa perseverança? Eu vou usar uma metáfora para explicar. É alguém, irmãos, que está debaixo de um fardo muito maior do que ele pode carregar. Ele tem a oportunidade de sair desse fardo, mas ele fica embaixo desse fardo, até carregá-lo ao destino que ele tem que deixar esse fardo. A isso nós chamamos perseverança. É estar debaixo de um fardo pesadíssimo, mas está disposto a carregar até o fim, por mais sofrimento que isso lhe custe. Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã. A sua capacidade de permanecer crendo em Cristo, pacientemente, mesmo debaixo do fardo da aflição, é esse o propósito que Deus está fazendo na vida de pessoas aqui. Irmãos, eu tenho convicção do que eu estou dizendo aqui, e não por conhecimento prévio. Há pessoas aqui vivendo debaixo de fardos. E gostaria de lhe dizer algo aqui nessa manhã. Não é o diabo, porque você não pertence a ele. Não é o mundo, porque você não pertence a ele. Não é a carne que tem lhe imposto esse fardo. Até pode ser, mas não é. É o Deus que te ama. Com que propósito, pastor? De gerar em você perseverança. Ou seja, essa palavra no original é upomone. É a capacidade de não desistir jamais. É a paciência que triunfa. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O verso 4. Olha o que ele nos diz no verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Sabe o que Tiago está dizendo? Que a perseverança, ela não é o estádio final, mas que eu e você, por favor, entenda isso, irmãos, permita que a perseverança continue através das provas, trabalhando em nós. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Nenhum de nós que estamos aqui, nós temos a capacidade de apressar a perseverança. Não adianta. Não adianta. Ela vai cumprir o propósito que Deus tem para mim e para você. Ela vai ter ação completa na nossa vida. E uma coisa que me chama a atenção aqui, a perseverança precisa de tempo para nos moldar. E vou lhe dar um exemplo aqui. Você imagina uma pessoa que quebrou o fêmur. Essa pessoa foi cirurgiada, está operada em um hospital, pacientemente aguardando. A visita do médico por si só, no pós-operatório, melhora aquela cirurgia? Com certeza não. Aquele paciente vai ter que esperar que aquela cirurgia que foi feita seja totalmente completada com o tempo para que ele volte a andar. Assim também é a perseverança na nossa vida, né?
ela está cumprindo um propósito na nossa vida, através das provas, nos deixando, irmãos, um pouco mais parecido com Cristo, testando a nossa fé, para verdadeiramente dizer para mim e para você, nós nascemos de novo. E o que me chama a atenção é o seguinte, ainda com base no verso 4. Quando as provações chegam, você consegue ser paciente? Irmãos, confesso a vocês, como é difícil. Não é tarefa fácil, só o Espírito Santo em nós, irmãos. Chega a tribulação, chega a provação, você está debaixo dela há muito tempo, levando o fardo até o fim. E quando ela chega, o que brota em nós? Impaciência. Guarde isso. Nas provações, você é uma pessoa impaciente. Eu tenho algo ali dizer aqui, talvez muito sério, que vale para mim também. Impaciência é sinal de imaturidade. E vou lhe provar na Bíblia. Impaciência, normalmente, ela gera sérias consequências. Veja bem, foi por ser impaciente que Moisés matou o egípcio. Foi por ser impaciente que Sansão contou o segredo dele a Dalila. Foi por ser impaciente que Abraão coabitou com Agar. Então uma pessoa quando está debaixo da prova, tenha cuidado quando a prova chegar, para você saber que decisão você vai tomar. Não seja precipitado, não seja imaturo. Crente imaturo normalmente toma decisão precipitada. E quando nós tomamos decisões precipitadas, nós damos com a cara na parede, sempre. Não tem como ser diferente, igreja. Interessante que essa maturidade espiritual, irmãos, eu gosto muito de ler. E aconselho você a ler também. É muito bom ler, demais. Mas o que me chama a atenção aqui é que essa maturidade espiritual, ela não é gerada somente em livros. Maturidade espiritual é preciso passar pelas provas. Alguém já disse o seguinte: eu não consigo ver nenhum homem de Deus que foi usado por Deus, que Deus não o feriu profundamente. Eu era bem jovem no seminário. E eu sempre ouvia dos meus professores, dos pastores que ali estavam, às vezes falando face a face comigo: Rony, grande é o fardo. Rony, Deus vai te ferir profundamente. Irmãos, eu ouvi isso há 21 anos atrás. E posso lhe garantir uma coisa: Deus ainda não deixou de fazer isso. E eu acho que no dia que Deus deixar de fazer isso, sabe? Eu não sou o mesmo cristão. Eu não sou a mesma pessoa. Então o que o nosso irmão Tiago está dizendo aqui é o seguinte: que é preciso passar pela prova. E você diria, por quê, pastor? Verso 4, vou reler todo. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam o quê? Perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Por favor, perfeito e íntegro aqui não quer dizer que essa pessoa não vai pecar mais. Não é isso que Tiago está dizendo. O que Tiago está nos afirmando aqui é que um crente, quando é perseverante nas provas, quando passa pelas provas com perseverança, a perseverança produz nele uma coisa chamada maturidade. Você conhece pessoas que se zangam com tudo? Há muitos anos atrás, o pastor James contou um exemplo aqui, de um pastor que fez uma festa na igreja, e tinha bolo, tinha cachorro quente, tinha refrigerante,
E no final o pastor começou a dizer à igreja: olha, eu quero agradecer a irmã fulana de tal porque deu a carne, eu quero agradecer ao irmão fulano de tal porque deu o pão, eu quero agradecer ao irmão fulano de tal porque ele deu o refrigerante. E o pastor infelizmente esqueceu de agradecer a irmã que tinha dado o ketchup. E a irmã que deu o ketchup se sentiu ofendida. Ninguém olha para mim, ninguém vê minha família, ninguém lembra o meu nome. Por que essas coisas? Falta de maturidade. Ninguém me deu a paz ao chegar. Ninguém lembrou de me convidar. Por que isso? Falta maturidade. E Tiago diz que isso a gente só recebe mediante perseverança através das provas. Verso 5, irmãos. Olha o que ele nos diz no verso 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Em algumas versões diz, né? Outro diz, a minha versão diz, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Parece que ao pregar isso, Tiago chegou à seguinte conclusão. Isso o quê? O verso 1 ao verso 4. Tiago chegou à seguinte conclusão. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu sei que vocês não vão admitir, mas vocês necessitam de sabedoria quando a prova bater na porta de vocês, ou quando a prova chegar à vida de vocês. Por quê, irmãos? Porque ninguém quer ser chamado de tolo. Mesmo que uma pessoa cometa erros, mesmo que uma pessoa precise de ajuda, dificilmente ele vai reconhecer. Dificilmente ele vai chegar para você e dizer o seguinte: olha, eu fiz isso, isso e isso, me ajude. Não. Raramente. Eu ia dizer algo aqui, mas não vou dizer não. Raramente uma pessoa chega para mim, para o pastor James, para o pastor Jorge, dizendo o seguinte: eu não sei o que fazer. Eu agi como um tolo. Me faltou sabedoria para administrar certa situação. Por essa razão, Tiago abre o verso 5, falando sobre isso. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? Que quando nós enfrentamos dificuldades, tribulação, falta sabedoria na gente para agir. Falta sabedoria em mim e em você, como faltava no rebanho ao qual Tiago estava escrevendo. E você me perguntaria: pastor, o que é sabedoria? Eu diria o seguinte, que sabedoria é diferente de conhecimento. Há muita gente que tem um vasto conhecimento, e não há nada de errado com isso. Contudo, se comporta como um tolo, se comporta como um bobo. Você poderia perguntar o seguinte: essa sabedoria que Tiago fala, pastor, onde se aprende? Eu poderia lhe afirmar o seguinte: não se aprende num banco de escola, embora você tenha que ter esse conhecimento, ele é primordial para a sua vida. Mas essa sabedoria que ele está dizendo aqui, ela também não é um dote natural. Você não nasce com ela. Ele está dizendo que esse tipo de sabedoria que eu e você devemos pedir é um dom exclusivo de Deus. Ela é dada dos céus, ela emana das alturas, ela procede do céu. Essa sabedoria ela não é terrena, essa sabedoria ela é celestial. E ele diz o seguinte: que sabedoria é essa? Eu gostaria de lhe responder nessa manhã, perdão. Irmãos, é a sabedoria que só quem tem é quem anda com Deus. Isso é muito importante. Só quem tem essa sabedoria é aqueles que amam a Deus. Por quê? Porque essa sabedoria, ela lhe dá entendimento sobre a vida. Essa sabedoria, irmãos, ela faz com que os propósitos revelem o propósito da nossa existência. Por favor, faça o seguinte, faça a pergunta a você mesmo: por que eu nasci? Com 20 anos, pastor, eu vou estar formado, amém. Com 24 ou 25, eu estou num concurso público ganhando bem,
Glória a Deus por isso. Vou ter uma família, pastor, maravilhosa. Arranjei um cônjuge maravilhoso, eu tenho filhos maravilhosos. Então, o que é que você está dizendo? Eu encontrei uma pessoa certa para me casar, um trabalho certo para eu desempenhar minhas tarefas, um salário digno para eu curtir a vida. Mas do que vale tudo isso, se você não tem o Cristo correto? O que vale tudo isso, irmãos? Se não há, quando você olha para o futuro, você não tem esperança de vida eterna. Que sabedoria é essa? Então Tiago pede, né? Ou melhor, lhe orienta e me orienta a pedir sabedoria do céu. E você perguntar o seguinte: eu sou um profissional para a glória de quem? Eu sou um marido ou eu sou um esposo, para a glória, uma esposa, perdão, para a glória de quem? Quem está sendo glorificado no meu casamento? Quem está sendo glorificado no meu trabalho? Quem é glorificado no meu ministério? Quem é glorificado nas minhas habilidades? Quem? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quem tem essa sabedoria que Tiago está mandando que eu e você peça no verso 5, irmãos, o que é que acontece com ele? Essa pessoa, ela sabe discernir entre o bem e o mal. Essa pessoa sabe, irmãos, separar o que é precioso do que é vil. Não precisa me responder. Todas as cabeçadas que você e eu demos na vida, por que a demos? Por quê? Porque nos faltou consultar Deus. Aí você me perguntaria o seguinte: pastor, o que essa sabedoria que é divina, que vem do céu, que o Senhor disse que não está nos livros, o que essa sabedoria divina pura faz na minha vida? Essa sabedoria lhe leva a ter temor do Senhor. Essa sabedoria lhe leva a ter temor do Senhor. Posso lhe dizer algo aqui a você? Quando eu estou diante de dois caminhos, todos nós aqui já tivemos. Ou amanhã você estará, daqui a 2 minutos você estará. Quando eu estou diante de dois caminhos, eu sempre penso assim, irmãos: por que ir por aqui e não por aqui? Aí eu chego à seguinte conclusão: porque por aqui é o caminho do Senhor e por aqui não é. Então eu prefiro esse aqui. Isso se dá como? Através de sabedoria. Eu não estou dizendo que eu sou a pessoa mais sábia do mundo, por favor, estou apenas usando a minha vida como exemplo. Não quer dizer que todas as vezes eu faço isso que eu sou falho, mas deveria. E ele diz: peça a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: vá orar, clame. E Tiago era alguém que acreditava fervorosamente na oração. E você poderia perguntar: pastor, por que orar? Olha, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Eu acho isso muito maravilhoso. Por quê? Tiago está dizendo uma coisa interessante. Deus lhe dá a sabedoria de forma generosa. Ele não dá em conta-gotas. Não. E mais, ele nada lhe impropera, ou seja, ele não lhe reprova. Ele não é aquele tipo de pessoa que quando você erra, a pessoa pode olhar para você e dizer o seguinte: olha, eu não avisei. Por que você foi fazer? Eu lhe avisei. Deus não é assim. Quando você pede sabedoria a Ele, Ele dá essa sabedoria de forma generosa e não passa em rosto o erro que você cometeu. Eu gostaria de lhe lembrar uma coisa aqui nessa manhã. O nosso Deus, Ele é o Pai do filho pródigo. Hoje Deus está de braços abertos, irmãos, para lhe receber de novo, para escrever sua história novamente, viu? Para ver onde você errou e recomeçar. Ele é o Pai do filho pródigo. Por isso, peça sabedoria a Deus.
que Ele vai dar a você de forma generosa e não vai lhe passar no rosto. Estamos já concluindo. Verso 6. Talvez aqui esteja o maior desafio de nós sermos uma pessoa sábia, ou vencermos provações. Olha o que ele diz. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O que é que Tiago está nos dizendo aqui? Que existem algumas condições. Isso aqui me matou quando eu estava lendo. É uma coisa que a gente esquece, irmãos. Que existem algumas condições para que eu e você tenhamos as nossas orações respondidas. Você me perguntaria qual? Está aqui no verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. O que é que você tem pedido a Deus? Aqui, o contexto é pedindo sabedoria. Mas o princípio vale para qualquer outra coisa. O que é que você tem pedido a Deus? Você que está aí me ouvindo, aqui de forma presencial ou de forma remota. Se você tem pedido algo a Deus, e ao mesmo tempo em que você pede, você questiona, você duvida, você hesita, sabe quando você vai receber? Jamais. Tiago está dizendo o seguinte: quando você pedir algo a Deus, peça com fé e não duvide. Porque há pessoas assim, irmãos, que ora está no 13º andar da fé e ora está no térreo. Ora é crente demais e ora não é crente coisíssima nenhuma. Ora a gente ora com fervor e diz: a irmã Francima hoje trouxe uma devocional, aquilo foi tudo para mim. Mas quando a gente sai por essa porta, a gente já desacredita de tudo que nos foi dito. Tiago diz uma coisa interessante aqui. Ele compara essa pessoa que mistura fé com questionamentos, com hesitação, com dúvida, à onda do mar. Olha o que ele diz no verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verso 7. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Eu acho isso aqui interessante, por quê? Porque essa pessoa aqui, eu não sei se você se enquadra nessa pessoa. Ela amanhece o dia e ela começa a orar por alguma coisa. No caso aqui é sabedoria. Mas repito, o princípio vale para qualquer coisa. Talvez você amanheça o dia ou ao deitar, você ora fervorosamente e diz: Deus vai fazer. Não é assim? A gente escuta uma palavra que escutamos terça, escutamos domingo, escutamos no outro domingo, nas outras oportunidades que tivemos de estar aqui ouvindo o Senhor, ministrando ao nosso coração. Aí a gente sai, às vezes compartilha com alguém e diz: você viu o que Deus falou? Deus é fiel. Não é verdade? Muitas vezes nós saímos assim, fervorosos, mas com 5 minutos depois, a nossa alma está inquieta. A nossa alma está agitada, a nossa alma está atormentada com as dúvidas. Por quê, pastor? Porque não tem firmeza. Irmãos, eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui. A maioria das nossas orações não são respondidas e a culpa é nossa. Porque nós oramos, mas vem o vento, assim como a onda, e tira-nos da visão, nos joga para outro lado. Já deixamos de acreditar. A gente deixa de acreditar porque o vento vem e tira a nossa fé. E muitas vezes nós somos levados por qualquer vento de doutrina. A nossa fé começa a ser vacilante. E me permita lhe dar um conselho aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Nós não podemos viver oscilando entre fé e incredulidade. Nós não podemos viver oscilando entre ânimo e desânimo. Nós não podemos viver oscilando entre otimismo e pessimismo. Interessante que esse verso 6, o comentarista Hendricks, analisando ele diz o seguinte: olha,
Fé e dúvida não podem estar presentes no ser humano ao mesmo tempo. Quando o ser humano crê, ele não duvida. Quando ele duvida, falta-lhe fé. E o verso 7 é muito claro do que ele está dizendo aqui. Porque no verso 7, Tiago afirma o seguinte, olha, que uma pessoa dessas, ou seja, vacilante, não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, jamais. Meu irmão, a dúvida ela é pecado quando ela gera descrença. E muitos de nós, às vezes, estamos orando e duvidamos, não acreditando mais naquilo que nós oramos. Eu gostaria de ressaltar, com base no verso 7, o seguinte para você que está orando por alguma coisa. Uma pessoa que perambula, que oscila pela vida espiritual, ela jamais receberá aqui, como foi dito aqui no caso, sabedoria. Mas na realidade essa pessoa não receberá coisa alguma. E para basear, ou para dar mais robustez a isso que eu estou dizendo aqui, afirmando no verso 7, eu repito para vocês o que falou Jesus em Mateus 17 e 20, quando ele diz o seguinte: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mudem para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Você me permite uma coisa aqui nessa manhã? Como a gente, irmãos, está duvidando. Olha, eu não estou dizendo que Deus vai curar todo mundo, mas a gente está vivendo uma geração que tem medo ou vergonha de orar por enfermo. Chega uma pessoa endemoniada, ou chega uma pessoa enferma na igreja. Irmãos, a gente não tem, digamos assim, nem a ousadia de dizer, deixe-me orar por você. Presta atenção se não é. Eu sei que Deus usa médico, eu sei que a humanidade precisa de médico, e um médico ele pode ser cristão ou não cristão, mas a sabedoria dele vem de Deus, porque tudo é dado por Deus. Mas muitas vezes a gente vê que um irmão nosso está com um diagnóstico muito difícil, ou passando por um problema muito grave, e a gente não diz o seguinte, deixa eu orar. Tiago diz o seguinte, né? Ele vai dizer lá na frente, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Unja esse povo com óleo. O poder não está no óleo, mas na oração. O óleo era apenas um simbolismo do Espírito Santo. E ele dizia, a oração da fé fará o quê? Salvará o enfermo. Mas a gente está perdendo isso, irmãos. E misericórdia da igreja. Chega uma pessoa atormentada, chega uma pessoa enferma, chega uma pessoa sem noção de uma direção para tomar. A gente não tem sequer a ousadia de dizer, você permite que eu faça uma oração por você? Você me pergunta por quê? Porque às vezes nós somos agitados pelo vento. Ora a gente acreditava demais, ora a gente não acredita em mais nada. Verso 8, e a gente termina aqui. Não sei a versão de vocês que tem o seguinte, diz assim, né? Homem de ânimo dobre, não é? Há umas versões que dizem isso. A minha diz o seguinte, verso 8, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Para você que tem a versão aí, homem de ânimo dobre, isso é uma figura não humana. No grego é dipshoi, D-I-P-X-O-I. É um homem que tem um só corpo, por isso que ele não é humano, né? E possui duas faces. É esse tipo de pessoa que Tiago compara a alguém que ora e duvida. Ele ora está olhando para a esquerda, mas ao mesmo tempo ele está olhando para a direita. A minha versão diz o seguinte, que essa pessoa que oscila quando pede alguma coisa a Deus,
ela é indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Posso lhe fazer uma pergunta aqui nessa manhã, em nome de Jesus? Você tem orado pelo quê? Não duvide. Não seja alguém indeciso. Não seja alguém inconstante em nenhum dos seus caminhos. É aquela noção, irmãos, de um bêbado. Tiago diz que a pessoa que pede e fica duvidando é como se ela se fosse um bêbado. É aquela mesma noção de 1 Reis 18, 21, quando Elias reúne o povo de Deus e diz o seguinte a eles: até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirva-o. Agora, se Deus é Deus verdadeiro, sirva a Ele. Em outras palavras, uma pessoa que pede e duvida, ela é uma pessoa dividida. Ora ela está no alto, ora ela está no vale. Sempre na sua vida, a estrada é uma bifurcação. Ou seja, essa pessoa quer ao mesmo tempo andar em dois caminhos. É impossível para você, irmãos. É impossível para mim servir a dois senhores. O que Deus está nos dizendo nessa manhã é o seguinte, através do seu Espírito Santo. E começou já na devocional. Ore e creia. Ore e descanse. Ore e persevere. E não saia debaixo do seu fardo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque se eu sair, eu serei uma pessoa indecisa e inconstante em todos os meus caminhos. Qual o resultado de uma vida, irmãos, de uma pessoa que ora, mas não crê? Qual o resultado de uma pessoa que vive oscilando na sua fé? Duas coisas. Com base aqui no verso 8, ela será eternamente uma pessoa inconstante. E por favor, irmãos, eu creio que o que você está dizendo aqui nessa manhã, você vai entender o que eu quero dizer aqui nessa manhã. Eu não quero ser assim. E eu tenho certeza que você também não. Porque uma pessoa de ânimo dobre, ou como diz aqui o verso 8, uma pessoa indecisa e inconstante, guarde isso no seu coração. Ela nunca vai se firmar na igreja. Ela procura vaidade, aliás, novidades. Ela procura alguém que possa fazer com que a resposta de oração dela seja mais rápida. Ela é inconstante. Por essa razão, o resultado de uma pessoa assim é que ela fica uma pessoa inconstante espiritualmente. Ela não se firma na igreja, porque falta-lhe discernimento. Mas já fechando aqui nessa manhã. O que acontece também com uma pessoa assim? Verso 6. Ela é uma pessoa fracassada na oração. Eu já disse a você aqui, já disse aqui na igreja. A biografia de George Miller diz o seguinte, que ele possuía uma agenda, veja bem, com 50 mil pedidos de oração respondidos por Deus a ele. E no final da vida dele, um repórter fez a pergunta a ele o seguinte: e as orações não respondidas? Sabe o que ele respondeu? Eu continuava orando. Irmão, que invejável, né? Você tem uma agenda de 50 mil pedidos respondidos. E aqueles que estavam em aberto, ele já é um homem de quase 94 anos. Ele disse o seguinte: eu continuava orando por eles. O que é que denota isso para nós? Que George Miller não era um homem inconstante espiritualmente. Por essa razão, ele era alguém que possuía sucesso, por assim dizer, na sua vida de oração. Amém? Eu termino dizendo a você uma frase que não é minha, de Spurgeon, e ele diz o seguinte, olha, guarde isso no seu coração, e talvez seja isso que Deus está fazendo na vida de alguns aqui nessa manhã. Há algumas virtudes suas que jamais seriam descobertas se não fossem as provações pelas quais você passa. Eu vou repetir.
há algumas virtudes suas que jamais seriam descobertas se não fossem as provações pelas quais você passa. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe nessa manhã. Amém?